Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que alegria estar aqui nesta noite. Mas às vezes a gente fica assim, a responsabilidade é muito grande de trazer uma mensagem. E quando Deus nos orienta na mensagem, parece que fica mais difícil ainda. Mas vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Alguns já ficaram de pé, vamos todos ficar de pé. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler, os irmãos acompanham. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E, achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Podeis assentar. Meus queridos, eu me converti há 24 anos. Eu era, como dizia lá no mundo, eu era da bagaceira. Eu gostava de um forró. Eu gostava de estar na farra, gostava de beber. Mas aí um dia Jesus tem os meios de tratar com a gente, e Ele me trouxe, Ele me puxou lá do mundo. E eu aceitei Jesus numa quinta-feira, num culto de doutrina. Quando foi na próxima segunda-feira, o presbítero José Antônio chegou para mim e falou: Olha, você tem chamada. Novo convertido não sabe o que é chamada. Novo convertido não entende a linguagem dos crentes. Eu não entendi nada. E ele falou: Olha, eu faço o trabalho de grupos familiares e você vai comigo porque você tem chamada para evangelismo. Eu não sei fazer nada, não sei falar nada. Ele falou para mim: Você sabe ler? Eu falei: Sei. Então eu vou separar um versículo e você leia. E ele começou. Eu, com 4 dias de convertido, já estava na obra evangelizando. E só para encurtar, trabalhamos durante 15 anos no Piauí. Tem algum piauiense aqui? Tem piauiense aqui nessa igreja? Não tem piauiense? Olha, estou vendo a mão levantada, estou vendo outros aqui. Você é de qual cidade? Parnaíba. Conheço. Eu conheço quase todas as cidades do Piauí, aonde nós fizemos caravanas missionárias, evangelismo de rua em rua, de casa em casa. A primeira viagem que eu fiz ao Piauí, na época eu congregava com o pastor Góes, lá naquele J38. Eu creio que muita gente conhece ele, porque ele já foi daqui. E aí ele me enviou para o Piauí. Eu não era secretário de missões, eu era líder de varões.
E ele enviou com o presbítero Rogério, que ele era o secretário de missões, e eu, diácono, auxiliar da obra ainda. Estava começando ainda, estava novo ainda. E aí o Rogério falou: Paulinho, o pastor me mandou vir aqui, eu vim para não desobedecer. Porque chegou umas histórias do Piauí que tinham umas famílias sofrendo, passando necessidade, gente andando nu porque não tinha roupa para vestir. Quando eu vi o senhor testemunhando aqui, eu conheço toda aquela região que o senhor andou ali. E aí eu fui com o Rogério e outro irmão. Quando nós chegamos, nós fomos para a cidade de São Gonçalo. O nosso ponto era São Gonçalo, que a história era lá de São Gonçalo. Passamos em Corrente. O obreiro que foi com a gente era de Corrente, a família toda de pastores, mas da missão. E nós, Madureira. E quem é do Piauí sabe que lá existia uma guerra no Piauí entre as duas igrejas, porque a missão não aceitava a Madureira e eles não nos aceitavam. E aí nós passamos em Corrente, depois nós fomos para a cidade de São Gonçalo. Cheguei lá, não encontramos com o pastor. O pastor estava para o mato, tirando madeira. Fomos para a cidade de Gilboés, encontramos o pastor e conversamos com ele, falamos do projeto, o que a gente queria fazer. Eu falei: agora vamos passar em São Gonçalo de volta. Eu cheguei em São Gonçalo, o pastor não tinha chegado ainda. Aí os companheiros doidos para voltar para a Corrente, para ir para a fazenda, para comer um leitão assado. Eu falei: olha, você passou a missão para mim, não passou? O Rogério falou: passei. Então daqui ninguém sai enquanto eu não falar com o missionário que está aqui. Quando eu chego lá, quando eu fiquei lá do lado de fora esperando o missionário chegar, quando ele me viu, ele começou a dar glória a Deus. Ele começou a chorar e a gritar: Deus me ouviu. Deus ouviu a minha oração. E eu não estava entendendo nada. Por que ele estava naquela alegria, naquela glorificação no nome do Senhor? Porque a gente tinha chegado ali. E ele falou: irmão Paulinho, eu vim de Minasul, me jogaram aqui. Aqui nessa cidade não tem nada, não tem igreja, não tem trabalho, não tem nada. Eu estou aqui largado. E eu tenho orando a Deus, se Deus estivesse comigo, Ele ia me ouvir, ia mandar alguém para vir me socorrer. E quando eu vi o Senhor, Deus falou: chegou aquele que vai te socorrer. E ali começou a nossa viagem ao Piauí. Nós começamos a fazer cruzadas durante todo o interior do Piauí. Quando eu começo a falar de testemunho de missões, a minha vontade é não parar. Mas Deus não me mandou vir aqui falar sobre testemunho de missões, não. Pastor, outro dia eu volto para falar de missões. Porque a mensagem que Deus mandou trazer para a igreja aqui hoje é diferente. É uma mensagem missionária. Mas não é a mensagem que você vai fazer missões lá no campo. É a mensagem que você vai fazer missões aqui dentro da igreja. Mas porém, que história é essa de fazer missão dentro da igreja? Vamos para o texto. E quando o irmão leu aqui, eu fiquei aflito para trazer uma mensagem assim. Aí o irmão leu aqui: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E vamos para o texto que nós lemos. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Eu já vi muita gente falando que essa ovelha perdida é o pecador que está lá no mundo. Mas o texto me deixa bem claro que essa ovelha perdida não é o pecador que está lá no mundo, não. A ovelha perdida que o texto está se referindo aqui é aquele irmão que perdeu as forças e nós deixamos para trás, nós largamos no meio do caminho. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de angústia. Muitas pessoas perderam o contato com a igreja e não tem forças para voltar. Quantos nós conhecemos que não vieram mais para a igreja? Com medo da pandemia, não tem coragem de voltar, esfriaram na fé, não pecaram, não estão em pecado, mas estão largados para trás porque a igreja tem largado ele para trás. Quantos abandonados nós conhecemos? Quantas pessoas que você sente falta dentro da igreja hoje? Eu te pergunto, o que você tem feito para ir buscar esse irmão que ficou para trás? Esse irmão que não tem força para vir para a igreja?
Esse jovem que foi seduzido lá fora e perdeu o amor e não tem força para voltar. Nós falamos muito de ganhar as almas, mas não falamos de cuidar das que estão perdendo dentro de casa. E às vezes a gente fala, não, pastor, eu já fui lá, eu já conversei, mas está difícil, ali é caso perdido. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase? Mas a Bíblia diz que ele vai à perdida, até que venha a achá-la. E note que ele está no deserto. O deserto é lugar difícil, é lugar árido, é lugar de sofrimento. Essa ovelha, ela não estava brincando, essa ovelha, ela tinha machucado. Quantos crentes machucados nós conhecemos hoje? Essa ovelha, ela estava ferida. Com essa pandemia, quantas pessoas estão machucadas, se sentindo desprezadas dentro de casa hoje? Porque em nome de não podemos visitar, nós abandonamos. Em nome da restrição, do afastamento social, nós abandonamos porque nós não vamos atrás. Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém nessa situação. É o que você mais escuta hoje. Eu ando o campo de Taguatinga todo. É o que você mais escuta, são pastores falando, os crentes sumiram da igreja. Eu te pergunto, o que você está fazendo para ir buscar esses crentes de volta? Aquele pastor, ele largou as 99 e foi andar no deserto até trazer de volta. O pastor, ele não desiste da ovelha. O pastor, ele não abre mão das suas ovelhas, ele vai atrás, ele se esforça para trazer essa ovelha de volta. Quantos feridos nós temos deixando para trás? E o outro texto, a outra parábola que vai dizer, na verdade são 3 parábolas, eu li só 2. E as 3 palavras têm o mesmo assunto. Fala do que se perdeu, da tristeza de ter perdido, e fala do triunfo de achar o que se perdeu. Nós vamos estar contando derrota ou vamos estar sendo triunfantes, buscando aqueles que se perderam? E note que aquele que está machucado, pastor Paulo, ele não é só chamar venha, não. Ele tem que ser pegado, ele tem que ser tratado, ele tem que ser curado, ele tem que tirar. Quem é da roça aqui sabe. Quando você perde um animal no meio do mato, chega lá, ele está cheio de bicheira, você tem que fazer um curativo, você tem que meter a mão naquela bicheira, é isso que você tem que fazer. O crente, aquela ovelha que está perdida, ela está ferida, machucada, cheia de feridas e precisa ser tratada. E você precisa entrar com um remédio, muitas vezes um remédio que dói. Quantas vezes eu peguei bezerro no meio do mato e o bezerro berrava quando você ia tirar a bicheira dele. Mas era necessário trazer de volta. Nós precisamos buscar esses irmãos que estão se perdendo pelo caminho, que estão feridos, estão machucados, mas nós temos que pegar no colo e trazer, porque a Bíblia diz que ele colocou sobre os seus ombros. Isso quer dizer esforço para trazer de volta. Precisamos nos esforçar para buscar esses irmãos que se perderam pelo caminho. Sozinhos eles não vão voltar. E o bom pastor vai ao encontro dessa ovelha perdida e não desiste dela, traz ela, dá remédio, dá vitamina, tira os carrapichos, limpa, trata, e daqui a pouco ela começa a dar lã e leite na casa do Senhor. Não jogue fora aqueles que estão fracos. A outra parábola é semelhante a esta. Fala de uma mulher, tinha 10 dracmas, e perdeu uma. Eu te pergunto, aqui fala do que se perdeu dentro de casa. A ovelha é o que se perdeu fora, se perdeu no deserto. Mas a dracma fala do que está perdido dentro de casa. E quantos estão perdidos dentro da casa hoje? Quantos estão perdidos dentro da casa hoje? Quantos não têm mais alegria
Quantos não conseguem mais se alegrar na presença de Deus, mas eles não saíram, eles não estão em pecado, eles estão frios? Quantos precisam ser tratados dentro da casa? Quantos aqui no nosso meio hoje não conseguem liberar perdão? E vive uma vida de sofrimento, mas está dentro da casa, não desiste. Quantos estão precisando de um aconselhamento, de uma ajuda? Estão dentro da casa, não desistiram, não estão em pecado, mas estão em sofrimento dentro de casa. Quantos nós conhecemos? Vieram para casa, cantam no conjunto, mas são pessoas amarguradas no nosso meio. Precisam ser encontrados também. Precisam ser tratados também. E a Bíblia diz que você precisa, que essa mulher, ela procurou, ela vasculhou a casa toda até achar aquela moeda, mas ela teve algumas atitudes para achar essa moeda, e nós precisamos de algumas atitudes para achar esse irmão, essa irmã, que está sofrendo no nosso meio, porque tem pessoas no nosso meio sofrendo de depressão, sofrendo de solidão, e nós não conhecemos. Nós temos pessoas se suicidando no nosso meio, porque não tem condições de se abrir, porque não conhece um ombro amigo para chegar e se aconchegar e pedir perdão, pedir conselho. E nós estamos acomodados dentro da casa. Nós não chegamos, o irmão que está chorando, que está sofrendo. Quantas histórias nós escutamos quando a gente vê assim, olha, fulano e fulana se separou. Meu Deus, o que aconteceu? Viviam tão bem. Não, estavam morrendo dentro da casa e nós não conseguimos enxergar. Sofrendo dentro de casa e nós indiferentes com a situação do nosso irmão. Você sabe por que isso está acontecendo no nosso meio hoje? Porque nós vivemos um evangelho egocêntrico, nós só pensamos em nós mesmos, nós só buscamos a bênção para nós esquecemos do abraçar, nós esquecemos da comunhão, nós esquecemos da preocupação com o nosso próximo que está do nosso lado. Missões dentro da igreja. Você precisa buscar o teu irmão. Quantas vezes nós escutamos histórias de alguém que era tão fervoroso e de repente esfriou. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela procura, e ela tem uma ideia: acender a luz. E qual é a luz que precisa acender na vida do crente hoje? É a palavra de um Deus Todo-Poderoso que precisa acender na minha vida e na tua vida. Aí nós falamos, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei aconselhar, eu não sei conversar, mas você sabe passar horas e horas no WhatsApp fofocando, fazendo tudo que não presta, mas não sabe chegar e abraçar o teu irmão e cuidar dele, zelar dele e tratar dele. Estamos precisando, nesses tempos difíceis que estamos passando. Irmãos, eu trabalho na Praça do Relógio. Eu estou todo sábado lá pregando a palavra de Deus. Como eu encontro pessoas desesperadas, querendo apenas desabafar, querendo alguém para conversar. Nós vamos fazer um trabalho social em Águas Lindas nesse mês agora, no começo do mês. A minha filha é uma jovem, já casada, mas ainda é jovem, ainda tem 24 anos. E ela foi fazer atendimento psicológico. Ela nunca tinha ido fazer atendimento psicológico para crente. E ela, papai do céu, como os crentes estão sofrendo. Eu não posso falar por causa da ética. Mas tem gente demais sofrendo dentro das igrejas. Porque não tem um ombro amigo. Não tem alguém que acenda a luz do evangelho na vida dela para que ela descubra o poder de um Deus poderoso que transforma, que salva, que cura e que liberta. Nós somos mestres para pregar para os outros, mas não pregamos para nós, não pregamos aqui dentro. É tempo de nós pregarmos,
de nós buscarmos os perdidos dentro da casa. Você já pensou? Uma pessoa que está lá no mundo, ou perdão, aquela ovelha que ficou lá para trás, não tem força, desanimada, desiludida da vida. Esse tempo de pandemia, perdeu um parente querido, perdeu o sustento da família, e está lá desamparado. Aí você fala, eu não posso visitar por causa do distanciamento. Mas pega esse bendito celular que você tem no bolso, que hoje até as crianças têm, manda uma mensagem. Estou com saudade de você. Eu estou orando por você. 2 palavras. Estou com saudade de você, estou orando por você. Você imagina aquela pessoa que se sentindo desprezada, ouvir uma voz dessa que vai impactar a sua vida e vai transformar a sua vida. É um pequeno gesto, não precisamos de grandes coisas, precisamos de pequenas coisas para fazer grandes ações e grandes transformações na vida das pessoas. Aquele irmão que você não aguenta do teu lado, que você não suporta ele, é hora de você chegar e abraçar. Porque você pensa que ele que está perdido dentro de casa, mas às vezes você está mais perdido do que ele. Porque você não consegue perdoar ele, você não consegue aceitar ele, mas você quer que ele te aceite. Precisamos, nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise que nós estamos fazendo, tempos de distanciamento que nós estamos passando, e mudar os nossos relacionamentos, mudar a nossa convivência com os nossos irmãos. Eu falo para os irmãos, veio pandemia, veio tudo na minha vida. Quando começou a pandemia, parou tudo, não podia evangelizar, não podia pregar, não podia fazer nada. Não podia vir para a igreja. Pastor Gilson começou a fazer o culto online. Eu falei para ele, pastor, eu não vou ficar em casa, eu venho para o culto. Não podia nem mostrar que a gente estava lá. Eu fiquei um domingo sem ir para o culto. Eu estava, todos os cultos, eu estava sentado no banco da igreja para adorar o Senhor. E quem é evangelista, quem gosta de ir para a rua, quem gosta de ganhar almas, fica angustiado quando não pode pregar para um pecador. E eu falei, pastor, eu não estou aguentando. Fui lá no grupo, que a gente tem um grupo da praça. Falei, eu estou indo para a Praça do Relógio pregar o evangelho. Quem tem coragem de ir comigo? Rapaz, não apareceu 2 corajosos igual eu. Eu falei, nós vamos. Fui lá para a entrada do metrô. Comecei a entregar folheto. E a pregar a palavra de Deus. Daqui a pouco vem uma mulher. Saindo do metrô, não tem o folheto para ela. Ela passou, o Espírito Santo chama. Eu, ei senhora, vem cá. A mulher já veio desabando. A mulher veio se acabando em lágrimas. A mulher estava numa angústia tão profunda, ela estava num desespero tão grande que ela estava perdida, ela não sabia onde é que ela estava. Eu falei, Jesus tem a solução. Ela soluçava. Para se acalmar, preguei a palavra para ela, e ela falou, irmão, eu peguei uma briga em Águas Lindas, com a minha vizinha. Eu estou tentando ir para a igreja, e ela com aquelas músicas infernais, eu peguei uma briga, xinguei ela toda, ela me xingou, eu saí para a rua, eu peguei o primeiro ônibus, entrei dentro e não sei nem onde é que eu vim parar. E eu sei que foi Deus que me trouxe aqui, porque tudo que o irmão falou que eu precisava ouvir. E eu estou sentindo um refrigério na minha alma, eu vou voltar para minha casa e vou perdoar aquela mulher. Há poucos dias a gente estava lá na praça pregando. Daqui a pouco chega 2 senhoras, bem arrumada, bem vestida, não era mendigo, morador de rua não. Bem arrumada. E aí procura minha esposa, eu estava dirigindo o culto, eu estava pregando, eu não sei, e chamou minha esposa. Eu quero uma oração por ela. Nós viemos aqui pedir uma oração. Porque eu peguei ela ali, ela estava tentando jogar debaixo de um ônibus. Eu segurei no braço dela, não deixei ela se jogar.
E na hora que ela estava tentando se jogar debaixo do ônibus, que eu fui lá pegar ela, estava tocando um hino que estava falando a história da vida dela, do sofrimento dela, da angústia que ela está passando. Nós viemos aqui pedir oração. Quantas vezes nós omitimos, nós calamos a nossa boca quando nós precisamos falar e pregar a palavra de Deus. E aquela mulher mudou o semblante, foi embora. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar. A igreja precisa cuidar dela, mas precisa cuidar daqueles que estão lá fora. É o tempo da igreja. É o momento mais propício para a igreja pregar a palavra. Mas também é o momento que a igreja mais está sofrendo com as nossas percas, porque essa doença, ela veio para todos, ela não veio para um grupo, ela não veio para uma classe, ela não veio para uma religião, ela nivelou todos, ela pega todos, ela disseminou todos. E aí quando eu comecei a pregar a palavra lá na praça, eu tinha um som, uma caixinha de som, eu chamo uma caixinha de marimbondo, que eu ligava na bateria do carro e começava a pregar. E eu tinha comprado um som melhor, aquele som que nós usamos na cruzada lá. Eu fiquei com medo de levar ele para a praça. E os homens me tomar. E aí me bateu uma inquietação, falei, pastor Gilson, eu não aguento, eu vou para a rua, eu vou para a praça, eu vou pregar. E eu vou ligar som, eu vou fazer barulho. Ele falou, que Deus te use. Hoje nós estamos lá fazendo um barulho santo. Nós temos todo sábado uma igreja da região 2, porque é a região que fica mais perto do centro de Taguatinga. Todo sábado tem uma igreja me apoiando com equipe de louvor, com cantores e pregadores. E como tem vidas sendo alcançadas naquele lugar. A igreja não pode parar. Nós temos que ter nossos cuidados, nossas precauções, mas nós não podemos parar. Nós precisamos buscar a ovelha que ficou para trás. Nós precisamos tratar do que está doente aqui dentro. Nós precisamos buscar o pecador que está lá fora. Ah, eu não sei o que fazer. Qual a área que você quer trabalhar? Quer ir buscar os que ficaram para trás? Quer cuidar dos que estão aqui dentro ou quer buscar o que está lá fora? Tem espaço para você trabalhar? Tem. Basta você se disponibilizar para a obra e fazer a obra de Deus. Porque quando eu comecei a fazer o trabalho lá na praça, e aí sempre chegava alguém, Paulinho, cadê a sede? Fala com o pastor Gilson para ele mandar os varões vir te ajudar, mandar não sei quem vir ajudar, mandar não sei quem vir ajudar. E aí eu fui para o joelho e fui clamar ao Senhor. Senhor, cadê os ajudadores? E aí Deus tem o poder de abrir a nossa mente na hora. E aí me veio o texto bíblico. A seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Fala com o pastor presidente para ele mandar os pregadores. Foi isso que a Bíblia fala? Quem é o dono da seara? É Ele. Ele é o dono da seara. Clame a Ele. Clame a Ele que Ele vai enviar os semeadores. Ele vai levantar os trabalhadores para te ajudar. Muitas vezes nós começamos a fazer a obra e desistimos pelo caminho porque nós achamos que nós estamos só. Quando nós buscamos nas nossas forças, nós estamos só. Mas nós, como buscando nele, Ele nos fortalece e envia alguém para nos ajudar, para cooperar com a obra. E como Deus trabalhou, e começou a aparecer gente de todo lado para me ajudar. Irmãos de outras congregações vieram me ajudar e estão lá até hoje, agarrados comigo, e não desistem, não largam a obra. O que precisa é a gente dar o pontapé inicial, é a gente ter atitude e ir para frente de batalha. Porque o nosso comandante, ele não vai te deixar sozinho na obra, ele não vai te deixar sozinho no campo de batalha. Levante o clamor que Ele vai te ajudar, Ele vai levantar aqueles que vão te ajudar. Porque se eu tivesse pedido o pastor Gilson, ele teria mandado os obreiros me ajudar, e iam por obrigação para cumprir uma ordem, e iam chegar lá, não tinham sangue na veia para ganhar almas. Como eu caminhei o dono da seara, ele enviou pessoas inflamadas, cheias da graça, cheias da unção, cheias do poder de Deus, e nós estamos hoje fervendo naquela praça do relógio, pregando a palavra de Deus.
Quem teve na expansão do Setoró? Quantos estiveram aqui? O que Deus fez lá? Como Deus operou naquele lugar? E Deus continua operando por onde quer que a gente anda. Basta que a gente vá. Ele só está mandando, ide. O texto que a irmã leu aqui hoje, para mim é o texto áureo de missões. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deixa que a obra, o Senhor vai completar a obra. Mas nós temos outro perdido aqui nesse texto. Nós temos o filho pródigo. Notem, por que a ovelha, o pastor foi atrás, a dracma, a mulher fez todos os esforços para encontrá-la, limpou a casa, varreu a casa, buscou diligentemente até encontrar aquela dracma. E por que ninguém foi atrás do filho pródigo? Alguém sabe me dizer? A ovelha se perdeu pelo caminho. A dracma se perdeu dentro de casa. E o pródigo? Lições que eu aprendo nesse texto. A ovelha nós vamos buscar e trazer de volta. Os que estão perdidos dentro de casa, nós temos que tratar, lançar a luz do evangelho sobre a vida dele, que muitas vezes o evangelho não entrou na vida dele ainda. Mas e o pródigo? O pródigo, ele saiu por decisão própria. O pródigo, ele teve uma atitude de sair da presença do pai. O pródigo, ele largou tudo, ele desprezou a presença do pai e foi preferir viver lá no mundo. Eu tenho visto muitos crentes orando: pai, abençoa fulano, ele saiu da tua casa, abençoa fulano, pai, multiplica na vida de fulano. Não, você está orando errado, você tem que orar: Senhor, aperta o cinto na vida dele, porque ele abandonou a tua casa. Porque quando ele se sentiu no aperto, é como aquele filho pródigo teve. Ele viu que não tinha mais nada, que não tinha mais ninguém. O que ele fez? Ele, caindo em si, se arrependeu e lembrou da casa do pai. Mas se você ora para ele ser abençoado, ele vai falar o quê? Não, para que eu voltar se aqui eu estou abençoado? Eu não tenho falta de nada aqui. Para que eu vou voltar para a casa do pai? E aí vem aquele menino, aquele jovem, moribundo, todo sujo, mas quebrantado e arrependido do ato que tinha feito. Quebrantado e arrependido pelo ato que fez. Quantas vezes nós estamos pregando na rua e nas praças, nós encontramos pessoas aquebrantadas e arrependidas pelo ato que fez, e voltam para a casa de Deus. Outro dia nós estávamos lá na Praça do Relógio pregando a palavra de Deus. Um jovem lá, jogado na rua, nas drogas, aceitou a Jesus, reconciliou com Jesus, e há uns 15 dias atrás ele esteve lá na praça falando assim: eu vim aqui para testemunhar do que Deus fez na minha vida, porque eu estava aqui, jogado na sarjeta aqui, vocês pregaram para mim, oraram por mim, eu reconciliei, e hoje eu estou na casa de Deus. E aquele jovem, caindo em si, volta para a casa do pai. Ei, você que saiu, você que foi seduzido e que abandonou a casa do pai, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Quando o pai vê aquele jovem, o que o pai faz? Abraça, estende os braços. Mas infelizmente, quando um pródigo está voltando, tem um perdido dentro de casa, tem um amargurado dentro de casa. Ele encontra seu irmão perdido dentro de casa. Ele estava perdido fora, mas o irmão estava perdido dentro da casa. E qual é a dificuldade de muitos pródigos voltarem para a casa do pai? É o medo do olhar das pessoas, é o medo de não ser aceito pelas pessoas. Ei, você que saiu da presença de Deus, não tenha medo de voltar, porque quem vai te receber é Ele, é o Todo-Poderoso que está de braços abertos para te receber. E quando Ele te recebe, Ele vai fazer uma festa, Ele vai matar o bezerro cevado, Ele vai comemorar a tua volta, porque Ele não quer você lá naquela sarjeta, Ele quer você aqui dentro. E aí Ele vai fazer o quê? Traga o bezerro cevado, coloca ali uma sandália nos pés, coloca uma roupa nova. Isso Deus está prometendo para aqueles que estão voltando. Ei, eu vou restituir.
Eu vou restituir tudo que você perdeu. E quando fala de anel, fala de aliança. Eu vou renovar a aliança que você quebrou. Eu estou para renovar hoje. Você que quebrou a aliança com Deus, Deus quer renovar a aliança com você hoje. Deus quer te transformar, te dar alegria de volta. Não olhe para aqueles que estão perdidos na casa, porque os que estão perdidos na casa não sabem usufruir do que tem de bom aqui dentro. Quantas pessoas não conseguem usufruir do que Deus está oferecendo, do que Deus está distribuindo para nós? Você fica preso nas suas amarguras, no seu sentimento, no seu sofrimento, e deixa de experimentar o melhor de Deus, a alegria, o regozijo na alma, de sentir a presença do Espírito Santo movendo a tua vida. Precisamos. Perdão, meu tempo acabou. Vamos ficar de pé. Me dá mais 2 minutos, irmão? 2 minutos. Amém? Tem alguém nessa casa que entrou aqui hoje, ferido, machucado? Vem aqui que eu quero orar por você. Alguém que se afastou da presença de Deus? Vem aqui. Eu quero orar por você. Você que se afastou, você que se entristeceu por alguma coisa. Vem. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite? Alguém que quer aceitar Jesus Cristo, que quer ser renovado nesta noite? Tem alguém? Eu não vou insistir muito. Vem. Você que precisa de um refrigério, você que precisa de uma transformação na tua vida, Deus te chama, vem. Tem alguém? Não tem? Que Deus te dê uma nova oportunidade. Eu peço as suas orações. Ore por nós, porque a vida de viver na rua não é fácil. A vida de pregar na rua não é fácil. Mas se você me ajudar em oração, Deus vai me dar graça. E vai me fortalecer e fortalecer a equipe que anda comigo para nós continuarmos pregando o Evangelho e ganhando almas para o reino dos céus. E ore por você também, para que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e que você transforme-se num ganhador de alma, numa ganhadora de alma, porque é isso que o mundo está precisando de hoje. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.